Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas a mais um encontro do nosso PortoCast. Meu nome é Vinícius Roman, vou moderar esse debate aqui hoje contando com duas presenças super especiais, o professor Sérgio Coutrin e o Ibernon. A gente vai ter uma oportunidade aqui hoje de falar um pouquinho mais sobre relação Porto-Cidade. Lembrando que o PortoCast é uma iniciativa do Porto Hub, que é o hub de inovação aberta do setor portuário. O Porto Hub ele surge de uma necessidade da gente trabalhar a inovação de uma forma colaborativa, né? Olhando não só os portos, mas outros atores da cadeia, universidades, startups, investidores, né? Como que a gente consegue olhar tanto para os desafios do presente para buscar soluções, mas mais do que isso, né? Olhando para o futuro, para as oportunidades, né? Capturar isso para que a gente possa sempre ter uma economia mais desenvolvida, né? Empresas com uma base competitiva cada vez mais relevantes, né? Então eu gostaria aqui de agradecer, né? O Sérgio Coutrin, ele é doutor em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, professor da UFMA e coordenador do grupo de pesquisa Lab Portos. Seja bem-vindo, professor Sérgio. Olá, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Porto Hub por essa oportunidade. É sempre importante, é salutar, é favorável ao desenvolvimento das cidades e dos portos, criarmos experiências como essa para a gente divulgar as boas práticas, os desafios e principalmente as soluções, né? Com certeza. A gente vai ter hoje aqui uma conversa, né, em alto nível. A gente ficou muito feliz, né, de contar com a sua participação. Aqui na região, toda vez que fala do professor Sérgio, né, a gente vê que é uma pessoa que realmente é muito influente, né, dentro desse segmento marítimo, portuário, e contar com o seu tempo aqui é muito valioso para a gente. Obrigado pela participação. Temos aqui também a participação do Ibernon Marinho, né, diretor de operações do Porto de Itaqui. Ibernon, muito obrigado aí pela participação, seja bem-vindo ao nosso PortoCast. Eu agradeço o convite, parabenizo aí o Porto Hub pela iniciativa. De fato, quando a gente fala de Porto Cidade, é um ambiente de colaboração. O professor Sérgio realmente é uma referência aqui na nossa cidade. É alguém que tem levado essa colaboração Porto Cidade a um outro patamar. Então, acredito que a gente vai ter um papo legal, a gente vai poder trocar experiências e a gente está aqui para tentar contribuir. E nada melhor do que o case da EMAP, né, para falar de Porto Cidade, né? É isso aí. Bom demais. E aproveitando a deixa, né, professor, mais cedo aqui a gente estava falando, poxa, não existe algumas expressões, né, por exemplo, aeroporto cidade ou rodoviária cidade, né, mas existe uma nomenclatura específica, né, porto cidade. Da onde que vem a origem, né, dessa nomenclatura e por que esse tema é tão relevante? Ok, Vinícius. Do ponto de vista acadêmico, de publicação, o primeiro artigo científico relevante onde se usou essa expressão foi na década de 70, do professor Royle. E ele publicou analisando cases na Europa, né, de relação porto-cidade. Então, assim, realmente é curioso só o nosso setor portuário usar essa expressão, mas que, na verdade, na sua essência, no seu princípio, ele acontece em todos os setores econômicos, né? Então, nós chamamos de relação porto-cidade a dinâmica, o relacionamento entre a atividade portuária, e aí por que eu estou dizendo atividade portuária e não porto? Porque o porto ele está inserido em um ecossistema. Então é o relacionamento entre o ecossistema portuário e todos os seus grupos de stakeholders. Esse relacionamento, historicamente, ele é pendular. Ora ele é de aproximação ou afastamento, ora é de atrito ou sinergia, ora ele é benéfico ou ele gera sinergia, ou ele é uma fonte de grandes desafios. E o nosso desafio aqui, que a gente veio discutir, é como cada um dos grupos, das partes interessadas, pode contribuir para o desenvolvimento da relação porto-cidade, que no contexto da sustentabilidade ele se torna mais necessário. Só para finalizar esse raciocínio, eu gosto de dizer o seguinte: todos nós no nosso setor nos acostumamos a chamar a relação porto-cidade. Teoricamente, eu não gosto muito dessa expressão, porque assim, primeiro, relação porto-cidade. Significa que são duas expressões que, pelo nosso vernáculo, elas estão sendo unificadas por um hífen para dar um sentido comum. Como se quem é do porto não fizesse parte da cidade, como se quem é da cidade não fizesse parte do porto. Quem trabalha no porto é da cidade. Não é uma coisa exógena, um alienígena que precisa ser inserido, né? E o porto está dentro das cidades. Eu gosto mais de usar cidades portuárias.
Assim como existem cidades carnavalescas, cidades inteligentes, cidades turísticas, existem cidades portuárias. Então, eu uso a expressão relação porto-cidade porque o setor se acostumou, mas eu só quero chamar a atenção para que todos nós somos cidades portuárias. Parte do mesmo ecossistema, né? Sim. Tudo integrado. Muito interessante. Quando a gente... Vou até me apropriar, então, assim, cidades portuárias, né? Então, sim, pensando nas cidades portuárias, né, o quão relevante é a operação portuária para o desenvolvimento econômico, né, dessas cidades, desses centros? Bom, historicamente os portos ficaram um pouco afastados dos debates e até da localização física das cidades, né? Mas felizmente, nos últimos anos, nós estamos nos aproximando. Agora, os portos sempre tiveram um impacto muito grande no desenvolvimento econômico das cidades. Então, nós identificamos isso como o ecossistema portuário que a gente está falando aqui, ele é composto de várias camadas. Então, não é só o porto público, não é só o terminal privado. Os portos são elos das grandes cadeias de suprimentos internacionais. E localmente, em todo o complexo ecossistema portuário, existem um conjunto de camadas de empresas que existem e produzem em função da atividade portuária. Nós temos arrendatários, terminais, tradings, empresas os operadores portuários, empresas de navegação, empresas de transporte, empresas de logística, armadores, empresas de consultoria, empresas de certificação. É um conjunto muito grande de empresas que contribuem para o desenvolvimento econômico. E todo mundo nessas empresas está indo ao supermercado, indo à farmácia, colocando o filho na escola. E, Bernardo, você tem filhos, não tem? 2. Seus filhos estão na escola, não estão? Não. Pois é. E assim como de todos os trabalhadores e os funcionários da indústria portuária. É importante a gente entender, quando a gente fala de porto, que o porto ele não é uma atividade que tem um fim nele mesmo. O porto é uma atividade meio. Então, assim, para que existem portos? Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, de forma geral, a gente sabe que existe a necessidade de insumos, existe a necessidade de escoamento de produto final. Então, o que o porto vai fazer? Ou ele vai estar recebendo insumos ou produtos finais, ou ele vai estar enviando insumos ou produtos finais. Então, se a gente isola o porto da sociedade, ele perde a finalidade dele. Porque a finalidade dele é justamente alimentar essas empresas que estão no entorno do porto. Por isso que a gente fala de porto do desenvolvimento. Porque o porto ele só funciona se ele estiver desenvolvendo o entorno dele. E como o Sérgio trouxe, a gente tem um conceito que a gente também usa muito no setor portuário, que é o conceito de comunidade portuária. E aí como é que a comunidade portuária ela é composta de forma geral? Aí tem os arrendatários, os armadores, as empresas, os operadores portuários, e aí o que ele falou também, essa comunidade portuária toda vive na cidade. E assim, o porto ele só cresce, ele só se desenvolve se essa comunidade portuária estiver crescendo junto com ele. Então não adianta a gente pensar dessa relação de forma isolada, porque ela é intrínseca e ela está sempre uma conversando com a outra. Então para o porto crescer, a comunidade precisa crescer. Assim como para a comunidade crescer, o porto precisa crescer. Ou a gente está junto, ou ninguém vai para lugar nenhum. Perfeito. Oi, Bernardo, até aproveitando aqui essa sua fala, né? Acredito que dentro do Porto de Itaqui tem uma série de ações, de iniciativas que vocês vêm promovendo, né, para fomentar essas interações junto com a comunidade, né? Você gostaria de trazer para a gente um pouco dessa experiência, né, como que isso vem contribuindo para o crescimento, né, do próprio Porto e também da comunidade, né? A gente pode partir assim até de uma figura maior para menor, e depois eu trago um exemplo do Porto do Itaqui. Normalmente, uma das principais curiosidades quando se fala de Porto é como é que o Porto se relaciona com a vida de todo mundo no dia a dia. Então, aqui em São Luís, de forma geral, que a gente é um porto graneleiro, e aí quando a gente fala de graneleira, granel sólido e granel líquido, eu sempre falo duas coisas. Todo combustível que você coloca no seu carro, ele passou pelo porto. O pãozinho que você come na padaria, o trigo entrou pelo porto. Então, assim, toda essa fazenda e o desenvolvimento socioeconômico da região, do Maranhão principalmente, que vive em torno do agronegócio, toda aquela produção ela vai ser escoada pelo porto. Então, de forma geral, o porto ele é a ponta final para desenvolver a região como um todo. A gente sabendo disso, a gente sabe que a gente tem as atividades do dia a dia. Então, a gente tem que se relacionar com essa área de influência maior, que ela não está atrelada à cidade em volta do porto, mas toda a área de influência que o porto afeta, que aí vai muito além da cidade portuária, vai para toda a área que necessita ou para receber ou para mandar algum produto pelo porto, como a cidade em volta. Na cidade em volta, a gente tem questão socioambiental, que a gente precisa
tomar de conta dos licenciamentos, a gente tem a questão relação porto-cidade, a gente tem alguns programas de incentivo à qualificação do trabalhador na região, para que esse trabalhador possa ser inserido no mercado de trabalho do porto. A gente precisa fazer um monitoramento da região e entender como que essas comunidades no entorno do porto, elas estão vendo o porto, elas demandam o porto, elas possam passar a colaborar com o porto. E de forma geral, a gente tenta desenvolver para que o porto ele esteja preparado para atender o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Então, assim, não adianta, se o porto ele não estiver preparado para escoar a produção da soja, que é um dos principais produtos do porto, não adianta o plantador plantar na fazenda. Então, a gente precisa estar o tempo todo conversando, integrado, para que o porto esteja preparado para atender aquele crescimento da região de forma geral. Quando você traz essa visão, a gente pensa até no sequenciamento de produção, né? Tem que estar tudo muito bem integrado, a logística como um todo tem que estar funcionando muito bem, né? E aí, professor Sérgio, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão para a gente, né? Como que funciona essa integração logística, né? Como que as questões socioambientais também devem ser consideradas dentro desse contexto. Entendi. Vinícius, dentro do contexto da relação porto-cidade, existem alguns desafios socioambientais, né? Que estão na agenda dos líderes, dos executivos do setor. Eu vou tentar aqui classificar esses principais desafios nessa temática socioambiental. Primeiro, tem um desafio de literalmente espaço físico. Nós temos muitos complexos portuários que competem pelo espaço físico com grupos de comunidades. Nós estamos aqui no Complexo Portuário do Maranhão, dos mais importantes do país, o maior em volume. Aqui, nós não temos, esse não é um problema prioritário, mas em outros complexos portuários no Brasil, o porto e os bairros estão muro com muro, competindo por metro a metro. Geográfico, não é um desafio geográfico. Isso, então existe esse primeiro desafio físico. Um segundo desafio, em consequência disso, é a mobilidade. O porto ele não é um elo isolado dessa cadeia logística, como já comentamos. Então ele é um elo integrador da cadeia logística das cadeias de suprimentos internacionais. E ele é dependente dos outros modais de transporte, de todos. Então todos, ou quase todos os outros modais de transporte se conectam ao porto. A ferrovia, a rodovia, a dutovia, o aquaviário, principalmente estes. Estes modais de transporte podem impactar na mobilidade das cidades ou não. Então, se não houver um estudo, um planejamento, uma preparação, haverá um desafio muito grande de mobilidade. Então, assim, é estranho pensar que municípios fazem, em geral, os seus planos diretores de forma isolada, ali na prefeitura, no âmbito da prefeitura. E os portos fazem os seus planos diretores, os portos públicos do nosso setor nós chamamos planos de desenvolvimento e zoneamento, também de forma isolada, de uma forma geral assim. E não poderia ser. Eles deveriam ser feitos em paralelo, em conjunto, com uma complementação. E aí nós temos, por consequência disso, alguns problemas de mobilidade. Outros desafios, o da sustentabilidade. Se bem que é preciso deixar claro, quando a gente fala em portos, a gente está falando de modais de transporte, a gente está falando principalmente de ferrovia e de transporte marítimo, são já os modais de transporte mais ambientalmente eficientes que existem. Então, assim, a atividade portuária, comparado com os outros modais de transporte, na verdade, é o melhor que existe para o desenvolvimento econômico e contribuição para o meio ambiente, porque ele é o menos poluidor, gera menos gases de efeito estufa. Mas mesmo assim, a agenda ambiental é um desafio. A IMO, no caso, vou citar um exemplo, a Organização Marítima Internacional, determinou algumas metas como o setor marítimo deve ser net zero, né, zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. É um desafio enorme. E essas metas elas vêm se desdobrando até chegar no nível das ruas, da operação, dos navios, como que os portos vão contribuir para o desenvolvimento econômico e contribuir para essa preservação ambiental, reduzir os efeitos, né, das mudanças climáticas que nós estamos levando. O setor está atento a isso, o setor está em processo de eletrificação, está em processo de descarbonização para atender esse desafio. E por último desafio, eu costumo falar mais como um efetivo relacionamento com a sociedade. É preciso que os portos se relacionem melhor com seus stakeholders, que eles tenham mapeados, identificados, classificados, que tenham
mapeados e identificados os temas materiais, como é a terminologia que nós chamamos na sustentabilidade, os temas aos quais os portos impactam nos seus stakeholders e o contrário, como os stakeholders e a sociedade ou temas da sociedade impactam na atividade portuária. E a partir de posse dessa informação, ter um plano mínimo de comunicação e de engajamento com esses grupos. Perfeito. O acesso a essa informação para a comunidade também deve ser sempre um desafio, né? Quando a gente fala aí de estruturação de ações, de iniciativas, né? Pensando como que a gente consegue ser ouvido e entendido pela população, né? Como que vocês enxergam esse ponto da comunicação entre os portos também e os municípios, vamos falar assim, né? É um desafio grande, assim, só pegando um gancho também no que ele falou da mobilidade e desafio logístico em si. Quando a gente pensa em logística, a gente precisa pensar, para tentar simplificar o máximo possível, você precisa pensar em fluidez. É como se fosse um rio correndo. A logística ela precisa fazer com que aquele rio saia de um ponto e chegue no outro. Então, você sempre precisa pensar na logística de forma integrada. A gente não pode ver o porto como uma ilha isolada. Então, para a gente tentar entrar nesse detalhe, entrar no desafio da mobilidade que o Sérgio falou, a gente pensa assim, vamos pensar na cadeia da soja, que é a principal cadeia aqui do Porto do Itaqui. O que a gente precisa? A gente precisa que o produto saia da fazenda, seja embarcado no navio e chegue no consumidor final. É isso, não adianta eu pensar como aquele produto vai se locomover só dentro do porto. Então, para isso, a gente precisa ter uma visão da ferrovia, a gente precisa ter uma visão da rodovia, a gente precisa ter uma visão do porto. Não adianta eu ser eficiente dentro do porto se minha ferrovia e minha rodovia for ineficiente. Por quê? Porque se eu tenho um gargalo e eu travo aquele fluxo logístico, aquela carga não vai chegar no destino final. E para a gente conseguir crescer e para a gente conseguir ser produtivo, a gente precisa garantir que essa carga se locomova de forma contínua e com isso e a um menor custo possível, assim, para que a gente possa ser competitivo e a gente possa ajudar o produtor na fazenda. Então, quando a gente fala de mobilidade, é como o Sérgio falou, não adianta a gente pensar um plano só para dentro do porto sem pensar a cadeia do porto, porque ninguém busca um porto pelo porto. As pessoas buscam um porto para levar a carga de um local para o outro. O desafio primeiro que ele falou também em relação a espaço, de fato, para a gente, nós somos um porto abençoado, porque diferente do Porto de Santos, do Porto de Vitória, nós não temos vizinhos em torno do porto. Mas a gente tem uma limitação de espaço muito grande. E as pessoas precisam entender, de forma geral, que o porto ele não tem opção de se locomover de um local para o outro. Então, o porto, basicamente, ele é associado à geolocalização dele. Então, naturalmente, aquele porto vai precisar crescer dentro daquela região, porque se ele não cresce dentro daquela região, ele não vai ter acesso ao cais, que é o que faz com que o porto exista, e, naturalmente, ele não vai conseguir realizar a operação em um outro lugar. A gente não tem esse problema, a gente pode dizer assim, não é de forma tão grave contra as outras cidades, mas a gente tem sim esse problema, porque a gente tem comunidades em volta, e a gente entra na tua pergunta. Como explicar para uma comunidade que não está dentro do porto, que ela não está trabalhando dentro do porto, que aquele porto não pode sair dali e que aquele porto precisa crescer e se desenvolver? E aí a gente entra numa série de programas. A gente tem programa de visitação, a gente conta com o apoio das universidades, a gente conta com o apoio do podcast, a gente conta com o apoio da imprensa, que é para tentar conscientizar as pessoas, explicar o que é o porto, por que o porto está ali, como o porto funciona e qual o impacto do porto na vida daquela comunidade. A gente conseguindo levar essa noção do que é o porto, a importância do porto para a comunidade, a gente abre aí um novo diálogo para tentar entender como que aquelas mudanças dentro do porto vão impactar aquela comunidade e como que a gente pode minimizar esse impacto, porque a gente não tem como eliminar, mas a gente tem que sempre estar trabalhando para minimizar. E é justamente essa integração porto-cidade que eu acho que é o principal desafio de quem trabalha no porto hoje. Vinícius, só para complementar esse tema da comunicação, eu gosto de citar um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu estou na universidade há 14 anos. Há 14 anos a gente trabalha com o setor portuário e hoje nós somos no Brasil um dos maiores grupos com experiência no ensino executivo no setor portuário. Já foram mais de 10 turmas de pós-graduação, tanto em company como cursos abertos à sociedade. Vou te dar um dado. Em 2011, nós abrimos a nossa primeira pós-graduação em engenharia portuária. Então, em 2011, eu não conseguia... Eu tinha dificuldade de conseguir visita técnica para os alunos nos portos. 2011. Tá, pouco sabe? Tempo atrás. 14, 13 anos, assim. Mas, assim, é pouco tempo. Tá? Do ponto de vista histórico, de desenvolvimento econômico, é pouco tempo. Eu tinha que ligar para os portos, ela falou, olha, eu estou aqui com um grupo de alunos, eu quero levar para conhecer. Mas por quê? Para quê?
Então, as áreas de comunicação dos portos não estavam nem preparadas, né? Aí, hoje, qualquer um, se quiser fazer uma visita técnica no Porto do Itaqui, ele entra no site, tem uma opção para ele se cadastrar e ele tem uma janela lá de visitas técnicas. Existe um programa de visita técnica que o Ibernon comentou. Eu, na universidade, quando abro uma pós-graduação e quero visitar os alunos, eu entro em contato com a área de comunicação. Hoje a IMAP leva um ônibus até a porta, até o estacionamento da universidade. O aluno entra no ônibus da IMAP com ar-condicionado na cadeira, na poltrona. Tem uma agenda da IMAP com uma caneta. Olha como mudou. O que é isso? É relacionamento com os stakeholders. É uma melhor forma de comunicação. Tá? Mas eu sempre gosto de expressar o seguinte. Os portos, eles fazem negócios B2B, né? Entre empresas e empresas. E a sua comunicação, historicamente, ela foi preparada para isso. Só que a gente está falando de relação porto-cidade, que é uma relação B2C, né? E não é cliente, é consumidor, é negócios, é cidadão. Não é negócios cliente, é negócios cidadão. Então, assim, é preciso ter uma adaptação dessa comunicação. E hoje eu enxergo claramente como uma oportunidade de melhoria da comunicação e relacionamento dos portos nessa adaptação. Os portos gostam, tem mania de publicar, por exemplo, recordes de movimentação. Bateu recordes de movimentação. Olha, isso por si só, quem não é do setor portuário não vai reconhecer a importância. Pelo contrário, pode gerar até uma imagem que aquilo vai ser mais problema de mobilidade. Então, é necessário uma comunicação melhor, peças de comunicação mais eficientes para que a sociedade perceba que esse recorde de movimentação vai trazer mais emprego, vai trazer mais salário, vai trazer mais impostos, mais negócios, mais empresas sendo criadas ou contratadas, né? Então, é preciso melhorar essa comunicação com os stakeholders do sistema portuário. De forma geral, hoje o desafio a gente precisa se comunicar com os stakeholders e a gente precisa se comunicar com a comunidade. Então acaba que a gente vai ter ambientes que a gente precisa usar uma linguagem mais técnica e existem ambientes que a gente tenta usar uma linguagem menos formal para que todo mundo entenda do que a gente está falando. O que a gente tem feito e tem evoluído bastante é o que o Sérgio falou. Todos os ambientes que eu sempre deixo o convite aberto para qualquer pessoa que queira conhecer o Porto do Itaqui. Entre na nossa página, nos procure em qualquer rede social, a gente vai viabilizar isso de alguma forma. A gente tem trazido muito grupos de escola. O que a gente pensa? A gente não precisa esperar a pessoa se tornar adulta para entender o que é o Porto. Então a gente leva vários e vários grupos de escola toda sexta-feira. É um ônibus ou dois cheios de grupos de estudantes para que eles entendam desde novos o que é o Porto, como o Porto funciona, que o Porto é deles, porque o Porto é da sociedade maranhense, para que eles possam também pensar em problemas do Porto e propor soluções. Então a gente tem tentado fazer esse trabalho de fato de tornar o Porto o mais público possível. Agora, de fato, existem publicações que quando você direciona para um público específico, ele vai soar de uma forma estranha para o outro e a mesma coisa acontece quando a gente faz uma publicação mais B2C, que às vezes a gente recebe a crítica do stakeholder. Nossa, o que vocês estão explicando que é calado? O que vocês estão explicando? Porque o que é o pãozinho da pessoa? Isso aqui é uma página profissional, então eventualmente não chega da mesma forma. Mas é o desafio do dia a dia. Eu concordo com o Sérgio, todo mundo tem muito para evoluir ainda, mas é uma preocupação que a gente tem dentro de casa e a gente tem tentado trabalhar, principalmente aqui em São Luís. Esse papel de formação, papel educacional, ele é essencial, né? Eu costumo falar que até na área de inovação que a gente debate tanto no dia a dia aqui, né, enquanto Porto Hub, a gente precisa de fazer um nivelamento de conceitos, de informação, que é bem característico também quando você entra num novo setor, seja numa mineração, seja no setor portuário, né? Então, eu sigo bem alinhado, né? E a gente fica feliz de entender que essas ações elas estão sendo promovidas, né? Porque a comunicação, na verdade, eu tenho que passar aquilo que eu estou entendendo, tirar da minha cabeça e colocar na cabeça do professor Sérgio, do Ibernon, né? E às vezes a gente não está falando o mesmo idioma, né? Então, à medida que a gente está materializando, né, a atividade do Porto, a partir do momento que a gente está permitindo, né, as pessoas a irem em loco, conhecerem a atividade, né, a gente cria uma aproximação, né, e a tradução da informação ela vai ficando cada vez mais assertiva, né? O Ibernon, dando continuidade aqui, quando a gente fala dos impactos, né, dos portos nas cidades, né, a gente fala muito aqui de desenvolvimento econômico, né, de vários setores da economia aí que são alavancados pela atividade portuária. Como que você enxerga hoje o impacto, né, do Porto de Itaqui dentro da região aqui de influência?
O Porto do Itaqui ele tem se multiplicado nos últimos 10 anos, quando a gente pensa, né? Eu acho assim, o Sérgio falou que ele iniciou lá na universidade, tem 14 anos, eu estou no Porto há 13, eu não sabia que era tão perto o nosso período dentro do setor portuário. Mas a gente entende o nosso papel dentro da linha de desenvolvimento econômico. Então, assim, quando eu entrei no Porto, a gente estava trabalhando no edital para a publicação do TEGRAN, que é o Terminal de Grãos do Maranhão. O que acontecia de forma geral no Brasil? Se a gente traçava uma linha no meio do Brasil, o número não é esse, mas a matemática é essa. Se produzia 100 milhões de toneladas aqui nesse arco norte, a gente consumia 20 e sobrava 80. Essas 80 elas precisavam percorrer as estradas para serem escoadas pelos portos do Sul e Sudeste. E no Sul e Sudeste, se produzia 120, eram consumidos 90. Então, em tese, teriam só 30 milhões de toneladas, mais ou menos, para serem escoados por aqueles portos, e todo esse excedente vinha daqui da região do Arco Norte. Então, quando o Porto enxergou isso, o que a gente normalmente faz? A gente trabalha com linhas de desenvolvimento. A gente trabalha com expansão de infraestrutura de berço, a gente está inclusive com um berço em construção agora, que é o berço 98, justamente por a gente entender que a gente já está existindo um gargalo para esse escoamento de grãos. A gente trabalha com terminais, então a gente faz licitações de terminais. O TEGRAN que eu falei foi a licitação de um terminal arrendado. E a gente estuda a cadeia para ver de que forma que a gente pode incentivar a questão do transporte rodoviário e ferroviário. Então, para viabilizar a logística, a gente trabalha em todas essas frentes. Então, hoje, a gente entende que o que está crescendo... Qual o resultado disso? A gente entende que quando a gente cresce, a demanda vem junto. E isso foi um reflexo nos últimos anos. Então, o projeto do TEGRAN era um projeto para chegar a 10 milhões e 25 anos. Hoje ele já faz 16 em menos de 10 anos. Então, hoje ele já está com um projeto de ampliação justamente porque existia uma demanda represada, o Porto enxergou essa demanda represada e ela trabalhou em projetos para viabilizar tanto armazenagem como escoamento de grãos. Então, a gente tem esse papel de estar tentando estudar o mercado, ver o que o mercado precisa e ver que investimentos precisam ser realizados dentro do Porto para que o mercado possa ser atendido no curto, no médio e no longo prazo. Isso conversa bastante com o PDZ que o Sérgio fez, que é o Plano de Desenvolvimento do Porto. A gente sabe que nem sempre é possível acertar tudo que vai acontecer. Às vezes a gente precisa se adaptar ao longo desse processo, porque nem o mercado ele responde de forma binária. Até o mercado ele vai mudando ao longo do tempo. Então o nosso papel é identificar a oportunidade para viabilizar a oportunidade. Como eu disse, a gente é meio, não atividade fim. Vinícius, sobre o impacto econômico que você perguntou e o Bernon explicou aqui, eu gosto de falar em aspectos econômicos e aspectos econômicos quantitativos e no aspecto do nosso tema anterior de comunicação. A literatura econômica, ela classifica, existem técnicas, métricas para se fazer análise de impacto econômico. Existem algumas metodologias, a principal ela diz o seguinte: você tem como analisar o impacto de uma empresa ou de um cluster ou de um ecossistema e você vai gerar um resultado de impacto econômico direto, indireto e induzido. O que é o impacto econômico direto? Ele começa a ser analisado a partir dos gastos da própria empresa, no caso, os gastos e investimentos do Porto do Itaqui. O indireto são os efeitos dos seus fornecedores. Os fornecedores do Itaqui que ele contrata, eles contratam funcionários, fazem investimentos, compram equipamentos e outros insumos. E o impacto econômico induzido é o conjunto da renda que é gerada nessas duas primeiras camadas que circulam na sociedade. Na compra da padaria, da farmácia, da escola e todos os demais nossas relações de consumo. E aí no final você chega a um número, como se fosse ali a última linha do balanço. Essas técnicas econométricas dizem o seguinte: quantos por cento aquela atividade contribui para o PIB? Esse é um tema que existe, que é produzido e é quantificado. Alguns outros portos do mundo publicam isso até anualmente, um relatório de impacto econômico completo, onde no final você chega ali e consegue quantificar o quanto de renda foi aumentada, o salário médio daquela atividade econômica e o impacto no PIB. No Brasil, os portos perdem algumas oportunidades de divulgação e de comunicação. Eles gostam de publicar número de empregados do seu setor e impostos gerados, impostos pagos, né? Claro, é uma importante contribuição, mas a técnica econômica tem uma série de métodos, estatísticas para você aprofundar isso. A gente tem estudado isso no nosso grupo de pesquisa, nós temos alguns estudos já. A gente primeiro, Bernon, nós fizemos uma análise da Suzano, que tem uma operação Imperatriz e é uma das maiores operadoras do Itaqui. Nós
aplicamos essa técnica, chegamos a um número em que Suzano, sozinha, ela impactou 12% no PIB de Imperatriz. Fizemos um outro estudo, nessa vez foi de simulação do futuro terminal portuário de Alcântara, ele sendo executado na forma como está o plano de negócios da companhia, haverá um impacto de 10,29% no PIB do estado do Maranhão. Tenho um sonho ainda de terminar a pesquisa, de publicar essa pesquisa para o Porto do Itaqui e em breve a gente vai poder divulgar. Isso o que é? É uma outra forma de comunicar para a sociedade os benefícios da atividade portuária, que vai muito além da simples quantidade de contratação de funcionários e impostos pagos, né, pelas empresas. Essa questão, né, que você colocou aí de funcionários e impostos, isso aí é quase o direto ali que você pega, olha, mas tem todo um cascateamento, né, sim, desses benefícios, tem toda uma rede que funciona para e por causa, né, da atividade portuária. Normalmente quando perguntam, é bem interessante o estudo e estou curioso para ver o dado do Porto do Itaqui, mas normalmente quando perguntam e a gente vai tentar fazer uma comunicação mais B2C, como o Sérgio falou, fala assim, a gente está fazendo agora a construção do berço 98, aí como é que ele vai impactar a sociedade? Aí normalmente o pessoal pergunta, eu falo assim, olha, o berço ele vai permitir que tenha uma ampliação de um terminal dentro do porto, esse terminal ele vai gerar emprego dentro do porto. Para a carga chegar nesse terminal, o berço vai permitir que tenha uma ampliação do transportador ao longo da estrada, então vai ter emprego para mais caminhoneiro e muito provavelmente venda de caminhão. E esse berço vai permitir que o cara lá da fazenda ele possa produzir mais, então tu vai ter ampliação dentro da fazenda, vai ter mais gente sendo contratada dentro da fazenda, vai ter mais gente sendo contratada para armazenar essa carga dentro da fazenda, então toda essa cadeia no entorno de um berço de grãos, ela vai crescendo com aquela ponta final. E então é a forma da gente tentar explicar aqui. Se a gente faz um berço aqui, não adianta só falar do aumento de movimentação. Ele vai aumentar 10 milhões de movimentação. Não. Ele vai arrumar emprego para quem está em torno do porto, ele vai arrumar emprego para o transportador e ele vai arrumar emprego para quem está lá na fazenda e vai permitir que todo mundo vai crescendo ao longo dessa cadeia. Agora, o impacto no PIB eu também não sei. Eu achei interessante. Realmente é uma forma interessante da gente calcular e mostrar. Em breve divulgaremos. Essa informação eu também estou curioso, né? Que quando o professor trouxe o caso aqui da Suzano, com 12% do PIB de Imperatriz, possivelmente é um dos segmentos da economia lá que mais tem alavancado, né, a cidade, né? Bem significativo. O número é bem expressivo, é. Eu fiquei curioso se o de Alcântara para Alcântara ele aumenta em 80% o PIB de Alcântara, né? Se ele vai chegar a esse número todo do PIB do estado para o PIB do estado. Nós não fizemos para o PIB de Alcântara. É 100%, eu acho quase. Porque praticamente não existe atividade industrial ali. É verdade. E aí pega tudo, né? Pega indústria, pega comércio, tem um efeito aí. Essa pesquisa é muito interessante. Depois eu quero dar uma consultada também e a gente compartilha assim que ela estiver disponível, né? A gente aproveita as nossas redes. Pode ser até um motivo de um novo podcast, né? Muito bom. Pessoal, a gente fala muito também de avanço tecnológico, né? A gente tem aí as pessoas cada vez mais conectadas, antenadas, a gente tem tecnologias aí que vem crescendo, né? De forma exponencial, né? E eu acredito que essas tecnologias também têm impactado a forma, né? Como que os portos vêm trabalhando, né, em conjunto aí com as comunidades. Como que vocês enxergam, né, o uso da tecnologia dentro do contexto aí, relação porto-cidade? Se o Benon me permitir, eu vou começar respondendo de uma forma geral, depois ele vai complementar, né, do Porto do Itaqui. Vinícius, nós gostamos muito desse tema dentro da nossa universidade, dentro do nosso grupo de pesquisa. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Sérgio, mas o Lab Portos pesquisa o quê? Eu começo falando brincando, eu falo, não, a gente pesquisa tudo. É claro que não é tudo, mas nós somos um grupo de pesquisa interdisciplinar. A gente tem um foco em especial em temas como planejamento, sustentabilidade e inovação. Então a gente tem algumas pesquisas e várias publicações sobre inovação no setor portuário. Antes de entrar no detalhe sobre inovação, eu gosto de debater o seguinte, de tentar diluir alguns mitos da inovação, né? Então, e que estão presentes também no setor portuário. Quais são esses mitos? Primeiro, um grande mito, que a inovação ela só pode ser feita, criada dentro de grandes centros empresariais, grandes organizações multinacionais, ou dentro de grandes universidades, com grandes laboratórios de pesquisa, pesquisadores, professores com doutorado, com pós-doutorado. Isso nada mais é do que um mito. A verdadeira e a maior quantidade de inovação que existe é a inovação incremental.
onde eu, você, todos nós podemos aqui inovar. E qualquer um tem a capacidade de fazer inovação incremental. É você olhar ali um processo, como ele é feito, e falar, olha, aquela parte daquele processo, como eu posso melhorar? Esse é um grande mito, e no setor portuário também. Antigamente a gente falava assim, olha, qual é a forma mais econômica de se criar um programa de inovação, começar um programa de inovação numa empresa? É colocar uma caixinha de sugestão. Hoje em dia essa caixinha não se usa mais, né? Você usa um e-mail, você usa um formulário eletrônico, mas quanto custa para uma empresa mandar um e-mail para os seus colaboradores dizer, a partir de hoje nós vamos incentivar ideias inovadoras nos nossos processos. Quem tiver uma ideia inovadora vai entrar nesse formulário e vai colocar lá a sua ideia. E essa ideia, as melhores ideias serão premiadas. Daqui a pouco o Ibernon vai explicar um pouco isso no Itaqui, como funciona lá. Mas quanto custa? Nada, zero. É preciso dar uma premiação, então custa alguma coisa. Pode ser que sim ou não. A empresa pode decidir dar um prêmio, ou ela pode dar visibilidade, divulgar aquela melhor prática, aquela melhor ideia. Ela pode simplesmente dar um dia de folga numa semana de um feriado. O colaborador vai achar isso o máximo. Então, assim, tirando o mito de que a inovação, eu tenho que ser disruptivo. Gente, a inovação disruptiva a gente deixa para os gênios da humanidade. A gente deixa para Bill Gates, para o Musk, para o Bezos da Amazon, a gente deixa para eles. Vamos olhar aqui os nossos processos e ver o que a gente pode inovar. Eu gosto de dar um outro exemplo. Eu, nas minhas andanças aí fazendo pesquisas e projetos no setor portuário, estava lá em Paranaguá, segundo maior complexo portuário do Brasil, estava fazendo uma visita técnica no terminal Rocha. Então, aí a gente estava perto de uma instalação de uma moega. Eu vou falar em termos bem simples para quem não é do setor portuário. Uma moega é um instrumento assim gigante, no formato, tem diferentes formatos, mas o principal é em formato de um cone, onde a soja, outro grão entra e aí ela vai escorrendo, ou se ela estiver saindo, geralmente vai estar saindo do navio para cair dentro do caminhão. Aí o caminhão fica embaixo da moega, encheu o caminhão vai embora. Aí a pessoa falou assim, alguém lá teve uma ideia de inovação incremental fantástica. Ela falou, olha, quando o caminhão sai, eles calcularam, demora 11 minutos para o outro caminhão chegar. E o controlador da moega ficava dentro da cabine com o motor dela ligado, com o ar-condicionado ligado, para ele não passar calor. Aí alguém teve uma ideia, mas se a gente desligasse o motor nesses 6 minutos, 11 minutos... Tempo de troca, né? Quantos ciclos desses tem no dia? Dezenas, né? Aí ela falou assim, mas a pessoa vai passar calor, não é justo também, né? Condições de trabalho. Eu falei, mas... Aí foi aumentando a discussão, falou assim, mas e se a gente colocasse um ventilador? Não vai ficar um negócio assim mais rústico, assim, amador? Eu falei, não. Pensaram colocar um outro ar-condicionado portátil, mas não funcionou. Colocaram um pequeno ventilador, colocaram um sistema, ligaram na bateria. Quando o primeiro caminhão sai, eles desligam o motor da moega, uma chavinha liga um ventilador que é o suficiente para manter a pessoa resfriada, porque logo em seguida vai vir um novo caminhão e o ar-condicionado será ligado. Resultado dessa inovação: 30% de redução da emissão de gases de efeito estufa, porque essa empresa ela faz o inventário de GE, e alguma economia de dezenas de milhares de reais ao ano, porque o motor parou de funcionar, parou de consumir diesel. O que é isso? É inovação simples e pura, e incremental. Então existem grandes oportunidades de inovação, né? O Ibernon pode comentar aqui um pouco mais como funciona no Porto do Itaqui. E eu concordo com o que o Sérgio está falando, porque assim, se a gente pensa, na verdade, as mudanças que revolucionaram o mundo foram inovações incrementais, não inovações disruptivas. Porque, por exemplo, quem revolucionou o mundo? Quem inventou a caneta ou quem inventou a caneta Bic? Quem foi que popularizou a escrita? Foi o cara da Bic. A mesma coisa, quem inventou o telefone ou quem inventou o smartphone? O telefone realmente foi disruptivo e mudou o mundo. Mas o smartphone, ele mudou a forma das pessoas viverem, etc. E assim tem uma série de exemplos que provam o que o Sérgio falou, que de fato inovações incrementais elas têm um poder transformador, às vezes até mais do que a inovação disruptiva, porque ela realmente é um ponto de luz, ela é muito fora do contexto... do nosso contexto, do nosso dia a dia. No Porto do Itaqui, quando a gente fala de inovação, a gente entende, existe uma série de estudos que eles mostram que a gente já está passando da 4ª revolução industrial, que a gente já está indo para a 5ª, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Mas a gente entende que a gente precisa olhar para todas essas novas tecnologias e ver de que forma que a gente vai agregar elas à atividade portuária de forma geral.
Então, para isso, a gente tem duas políticas muito bem definidas dentro do porto. A gente tem uma política de transformação digital, que é a gente olhar para dentro do porto e utilizando essas novas tecnologias, que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de IoT, a gente está falando de cloud, de que forma que a gente vai usar essas novas tecnologias, a gente vai trazer ela para dentro do porto para otimizar a operação e trazer produtividade. Isso é a nossa linha de pensamento de transformação digital. E de que forma que a gente vai para uma linha de inovação aberta, de que forma que a gente vai trazer a sociedade para pensar os problemas do porto. Em sociedade eu falo academia, a gente fala de startup, a gente fala de sociedade de forma geral. Na nossa linha de transformação digital, a gente já tem trabalhado mais ou menos uns 5 anos. Hoje eu consigo acompanhar a operação toda do celular. Eu consigo aqui abrir meu celular e saber quem está operando em cada berço, como é que está a produtividade de cada berço, como é que está funcionando. E, Bernon, infelizmente, você sabe, ainda existem portos públicos que controlam a operação numa planilha de Excel. A maioria. Na verdade, hoje, a realidade do Brasil é que é a maioria. Principalmente quando a gente fala de porto público. Então, assim, e quando a gente começou a fazer esse processo de transformação digital, o que eu mais ouvia era que eu era muito novo, que eu não sabia o que eu estava fazendo e eu ia quebrar o porto. E hoje a gente tem um feedback completamente contrário das agências, dos operadores portuários, como essas ferramentas ajudam eles a entender onde que existiam os gargalos deles, quais eram os problemas deles e ajudando eles a resolver esse problema em tempo real, que era uma realidade totalmente fora da nossa realidade. Para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a gerência de logística, eu recebia fotos de madrugada de 3 caminhões enfileirados. Não podia enfileirar 3 caminhões que o pessoal tirava foto e dizia que a nossa portaria não funcionava, que as nossas balanças não funcionavam. E quando a gente passou a acompanhar tempos e movimentos dessa operação, utilizando IoT, utilizando dados, montando um Big Data, gerando relatórios gerenciais, a gente conseguia entender qual era o gargalo real e trabalhar em cima dele. Então, quando isso aconteceu, que a gente trazia os stakeholders para a mesa, ninguém tinha coragem de falar nada, porque ele sabia que ali existia um problema, que aquele problema que precisava ser combatido. Então, não adianta tirar foto de 3 caminhões de madrugada, seja na balança ou seja na portaria, que eu sei que aquele caminhão está demorando 5 minutos em média para sair de uma portaria para outra, enquanto a gente tem um outro processo que está demorando 2 horas. Para o outro lado, quando a gente vai para a área de inovação aberta, a gente acredita de verdade que por mais que a gente estude, por mais inteligente que a gente seja, 2 cabeças sempre vão pensar melhor do que uma. Então, assim, nós 3 sempre vamos pensar mais do que só eu, só o Sérgio, só você, porque é sempre soma, nunca é divisão, nunca é média, é soma. Então, para isso, a gente tem alguns programas dentro do porto. A gente tem o programa de residente portuário, que eu expliquei aqui antes da gente iniciar o podcast, a gente pega jovens recém-formados que acabaram de sair da academia de várias áreas, seja de engenharia, comunicação, programação, logística e etc., para eles imergirem no porto, identificar as oportunidades de inovação e trabalhar em soluções utilizando o ciclo da inovação, que é algo que o Hub trabalha. A gente tem o programa Porto do Futuro, que a gente pega esses problemas mapeados e a gente abre para a academia tentar resolver. Então os pesquisadores vêm e vai propor solução depois de um ciclo de 1 a 2 anos. E a gente está trabalhando agora com o Sebrae, através do Catalisa Gov, para a gente também pegar esses programas para abrir para as startups resolverem. Então com isso a gente acha que a gente está tentando, a gente sempre está buscando, né, trabalhar com a inovação de uma forma geral, que é a gente entender todos os aspectos da inovação, entender tudo que a gente pode utilizar dessa onda de inovação que a gente vem passando e trazer para dentro do porto e tentar buscar trazer resultados. Muito interessante essa discussão, né? Tem até um livro, professor Sérgio, que chama Pense Simples, né? Sim. Que é do Gustavo Caetano, que ele mostra para a gente, de fato, que às vezes a gente tem que parar um pouquinho, né? Se questionar por que a gente faz sempre aquilo daquele jeito, né? Por que a gente às vezes faz alguma atividade que a gente não gostaria de fazer, e na hora que a gente começa a se questionar um pouquinho, né, a gente começa a ter a visão que a gente poderia estar fazendo de um jeito diferente, né? E quando você trouxe o caso muito bem apresentado, né, foi alguém que questionou, né? Alguém que viu que daria para fazer algo diferente, questionou e propôs uma solução em cima, né? E é uma solução, igual que você mesmo trouxe, né, uma solução incremental, mas que gera um impacto que às vezes a gente fica buscando rotas disruptivas, investe e acaba, em algumas das vezes, para não falar a maioria das vezes, né, não tendo o resultado final na ponta que importa ali para as organizações. Existe também aquela visão, né, de ter sempre um portfólio também de iniciativas, né? Hoje tem empresas, né, que quando a gente começa as atividades, a gente observa lá que 100% das atividades é focado normalmente num extremo ali de melhoria contínua. O pessoal chama muito de horizonte 1 de inovação, né, que são melhorias mais incrementais. E quando a gente tenta tracionar um pouquinho para o outro extremo, né, a gente não sai muito
desse ponto. E até trazendo aqui um pouco para o Ibermon, né, como que vocês têm balanceado hoje esse portfólio de inovação, né? Você comentou que tem projetos com academia, tem projetos internos, né? Como que vocês enxergam hoje esse portfólio aí dentro do Porto de Itaqui? A gente sempre tem uma limitação de braço, né? Então a gente tenta balancear. A gente tem parte dos projetos que são voltados para a melhoria interna da autoridade portuária, porque a gente precisa, querendo ou não, como é um programa de inovação da autoridade portuária, a gente precisa que os funcionários da autoridade portuária estejam satisfeitos e comprando a ideia. Então a gente sempre pega para trabalhar pelo menos 6 a 10 dores da autoridade portuária por ano. A gente tenta mapear as oportunidades comuns à comunidade portuária, a gente sai da autoridade portuária e vai para a comunidade portuária, e aí com isso a gente consegue mapear trabalhador portuário, alguns arrendatários, etc., para que a gente tenta solucionar as dores deles e a gente divide essas dores de acordo com o que a gente entende que vai trazer um maior resultado. E aí a gente entende o quê? Se é algo que já tem uma solução dita, mas posta, aí não adianta a gente mandar para um programa de pesquisa, porque um programa de pesquisa é para ser aquele problema que é para a pessoa matar a cabeça em cima dele e pensar um pouquinho mais fora da caixa. A mesma coisa quando a gente vai trabalhar com startup. Então, se existe uma solução mais posta, a gente trabalha com residente portuário. Se é um problema que é um problema mais aberto, a gente tenta trabalhar com a academia. Se é um problema intermediário, que está entre um problema mais aberto e um problema que tem uma solução posta, porque a gente não quer aquela solução, a gente tenta levar para a startup e pensar com a gente alguma coisa. Então, a gente vai de acordo com o problema, a gente tenta solucionar. E um exemplo também que a gente tem lá no Porto do Itaqui sobre o que o Sérgio falou, é a questão do alívio de carga, que é um problema que a gente sempre fala, que basicamente o que é o alívio de carga? O caminhão, quando ele passa debaixo da moega, que o Sérgio explicou, ele é cheio e ele tem que pesar. Se ele tiver um peso acima do peso permitido por lei, ele não pode sair do porto, então ele tem que voltar para tirar parte daquela carga e voltar para pesar de novo. Se ficou muito abaixo, ele tem que voltar para colocar a carga de novo. Então é o caos. A pior coisa que tem é o alívio de carga para o fluxo de uma logística de operação que precisa ser contínuo. E aí todo mundo chegava e falava, qual era a primeira coisa que todo mundo falava? Compra uma balança e coloca uma balança no cais. Balança milhões, né? Compra uma moeda com balança, mais milhões. E aí um trabalhador portuário chegou e falou assim, por que a gente não bota um tablet com um cronômetro, com as características do caminhão, para a gente tentar ver se com esse tablet a gente consegue ver se a gente chega num número ótimo. Tempo de escoamento. Né? A gente está trabalhando nessa solução, não acho que ela vai resolver 100%, mas se eu reduzo 30%, 40%, 50%, eu já tenho uma melhoria incremental que justifique. Então, assim, às vezes a gente só precisa ouvir quem de fato está na atividade para que a gente possa entender o problema e sair com algumas soluções que não estão postas. Então, também é uma solução legal que a gente está trabalhando hoje lá dentro do nosso hub. Vinícius, só para dar minha contribuição, assim, o meu olhar da academia, né, o lado de quem tem como ofício fazer pesquisa, né, e por consequência fazer inovação. A gente, felizmente, nós notamos uma profunda mudança na maioria dos portos em relação à abertura para programas de pesquisa e inovação. Então, para a academia, o que nós precisamos para fazer pesquisa? A gente precisa de dados e acesso. Então, nós precisamos dos dados. Nos portos públicos, existe uma lei nacional de acesso à informação que já facilita, mas mesmo assim, hoje nós temos diversos canais, inclusive com o Porto do Itaqui, toda vez que eu precisei de uma série de dados, eu fui respondido. Mas qualquer um pode usar esse canal, não é porque eu sou o professor Sérgio, não, qualquer um, através da lei de acesso de informação, pode solicitar. A gente precisa de acesso para visitar as instalações e entender o problema em loco. A gente precisa ter contato com profissionais do porto, da autoridade, para fazer entrevistas, para discutir. Então, felizmente, a gente tem visto uma mudança muito grande nos últimos anos no Itaqui e também em outras empresas do setor. Só para concluir, duas questões da temática inovação. Historicamente ou tradicionalmente, como que a gente avalia? Isso é uma coisa que a gente fica mapeando e acompanhando no nosso grupo de pesquisa. Como que, tradicionalmente, a gente avalia se uma empresa é inovadora ou não? As métricas tradicionais são, você olha para a base de patentes. Né? Então, no Brasil, quem cuida disso é o INPE, né? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, desde algum tempo, a gente tem uma prática lá de acompanhar a base, que é pública, de quantidade de patentes publicadas. Né? Então, aí nós temos as patentes, os registros de software e os registros de marca. Tem outros registros lá, mas esses seriam os 3 principais. Quem são os portos, os terminais no Brasil que mais têm patentes publicadas? Né? No caso, a Vale e a Transpetro.
Então, são duas empresas, né, de grande porte, multinacional, que inclusive utilizam programas, leis de incentivo à inovação e tem históricos aí de décadas de programas de inovação. Então, a última vez que a gente consultou a Transpetro, a Vale tinha 180 patentes e a Transpetro 170, algo assim. É uma base muito grande. Nenhum porto público e não tinha mais algum outro TUP. Registro de software. Quando nós consultamos, né, a última vez, esse dado ele é volátil, né, ele muda todo dia, era só o Porto do Itaqui, tinha um registro de software, né, registrado. Registro de marca, nós encontramos 3 marcas de portos públicos registradas. Né? Uma delas era do Itaqui. Significa que, assim, teoricamente, alguém tem um porto público, vai lá, registra a marca e pode tentar entrar na justiça para impedir um porto de usar. Agora, existem outras métricas, né, mais inovadoras de se analisar a inovação para você identificar, fazer um diagnóstico. Nós temos quantidade de startups, hubs de inovação, spin-off, etc. Então, programas de inovação aberta. Então, felizmente, a gente está vendo um movimento do ecossistema portuário em busca também, principalmente, dessas novas métricas. E, para concluir, eu gosto muito de falar de inovação do ponto de vista macro do modelo de negócio portuário. O que é isso? Alguém que não é do setor portuário vai pensar assim, se lhe for perguntado qual a atividade do porto, qual a missão do porto? Vender, movimentar carga. Essa é a atividade, óbvio, ou talvez a missão. Né? Na verdade, essa é a operação. E os portos nasceram com essa missão tradicional, só que hoje mudou muito e estão muito inovadores. Se eu falar para você, Vinícius, que o Porto de Miami vende energia, sim, um navio atraca no Porto de Miami, tem uma geração de energia lá limpa. Se o navio estiver preparado para ele receber essa energia elétrica, ele vai desligar o motor do navio e vai fazer um plugin num cabo e vai receber energia elétrica. O porto está vendendo. Né? Se eu falar para você que nós temos a Fundação Valência Porte, né? Criada ali no âmbito do Porto de Valência, da Universidade Politécnica de Valência, vende consultoria ao redor do mundo. E o seu mantenedor, um dos, é o porto. Se eu falar para você que o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, vende aluguel. Pois sim, o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, é um novo modelo de negócio portuário. Ele não vende a movimentação da mercadoria, ele montou toda uma infraestrutura e ele é uma grande imobiliária. Ele aloca seu espaço para empresas se instalarem lá dentro e ele cobra um contrato de aluguel. Esse mesmo porto vende serviços ambientais para a empresa que quer se instalar lá. Ela vai pedir uma licença ambiental no órgão regulador. O órgão regulador vai dizer, está aqui a licença, mas tem essas condicionantes ambientais com uma série de obrigações de investimento ambiental. Quem faz isso lá? O porto, através da reserva Caruara. Então, o porto ele pode vender tudo, além da movimentação de carga. E o que é isso? É inovação. É inovação do modelo de negócio. Muito interessante, né? A gente estava até no outro episódio do podcast discutindo essa questão da energia, né? E foi até uma brincadeira, né? Quando falou assim, a Equatorial que ficou até feliz, né? Ficou feliz, né? Se tivesse a possibilidade, porque com certeza o consumo, né? Para carregar os navios é um consumo expressivo. Então, falando em modelo de negócio, possivelmente vai ser responsável por um share de faturamento interessante também dos portos, né? A partir do momento que a gente consegue ter essa visão de leque de oportunidades, né? O desafio hoje, quando a gente fala de venda de energia para navio, é porque os únicos navios que hoje estão preparados para receber essa energia é navio de cruzeiro e os containeiros estão se preparando. E são 2 cargas que hoje a gente não tem no Itaqui. Então, assim, quando a gente fala de transição de matriz energética, a gente liberar, isso aí, normalmente eles chamam de OPS. A gente ter esse OPS dentro do porto para poder viabilizar esse tipo de operação é enriquecedor porque a pessoa deixa de estar queimando combustível, então normalmente ajuda no processo de descarbonização do porto. Só que hoje os navios, de forma geral, ainda não estão preparados para receber essa energia. Então, hoje a adequação desses navios sairia mais cara do que, de fato, eles continuarem queimando combustível. Então, assim, na Europa tem alguma regulamentação para tentar forçar essa transição, mas, de forma geral, eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para a gente conseguir evoluir para esse fornecimento de energia, principalmente de energia limpa. Mas, como o Sérgio falou, é o que a gente tem que estar vendo, a gente tem que estar se preparando, porque quando a chavinha virar, a gente tem que estar preparado. Perfeito, Bernon. Eu gosto bastante, né, do tema tecnologia e inovação e
relembro aí há algum tempo atrás, quando a gente estava fazendo alguns levantamentos, né, aproveitando aí o que o professor falou sobre geração de patentes, né? A patente ali ela é um forte indicador de inovação, né? E quando a gente olha para o nosso país, né, especialmente a atividade, né, de desenvolvimento de pesquisa, a geração de conhecimento fica muito forte dentro das universidades, né? Como que você enxerga hoje, professor, assim, a importância, né, aí você pode até ficar à vontade para comentar dos trabalhos mesmo desenvolvidos dentro do Lab Portos, né, para gerar inovação, para aumentar a competitividade dos portos, especialmente aqui no nosso país. Entendi. Vinícius, eu tenho uma visão assim mais dinâmica de como o professor e a universidade deveria ou deve atuar junto com o seu ecossistema. Felizmente, eu não estou sozinho. Existe um movimento hoje nas universidades chamado Universidades Empreendedoras. Por exemplo, existem editais para promover startups criadas por professores e alunos, né? Então, esse movimento está ocorrendo. Mas isso, assim, sendo bem sincero, é uma quebra de paradigma. Tradicionalmente, as universidades tinham muito uma visão interna do que era inovação e do que ela teria que produzir. Ora, se você vai desperdiçar recursos de tempo e dinheiro, não tem que ser aquilo que lhe interessa. Isso aqui eu acho legal, vou fazer. Aquilo que tem demanda na sociedade. Então, assim, eu estou alinhado com essa visão. Então, eu particularmente não faço pesquisa teórica. Às vezes vem um aluno me perguntar, professor, eu quero um orientador, oriento. Eu quero pesquisar as teorias, não oriento. Então, se você quiser orientar, fazer um TCC sobre esse tema, do ponto de vista prático, eu te oriento. Não faço nada de pesquisa teórica. Quando eu vou coordenar as pós-graduações, nós até abolimos as monografias. Aí, durante um tempo, a gente começou a colocar artigos científicos. Na nossa nova pós-graduação que a gente está lançando e está divulgando agora, a gente aboliu os artigos científicos como TCC. Os alunos vão se formar. E Benon ainda fez um artigo científico, não foi, Benon? O aluno é nosso egresso da pós-graduação em logística portuária. Agora os alunos farão um projeto aplicado. Então, assim, nós precisamos, a academia, virar a chave. Nós precisamos ter uma visão mais prática e aplicada do qual é a demanda da sociedade e alinhar o nosso gosto. Claro, tem que ter um match, né, como a gente diz na inovação. Mas não simplesmente vou pesquisar por pesquisar. Sempre me incomodou o fato da gente na academia fazer uma grande pesquisa, ter um grande trabalho, produzir um artigo científico, publicar numa revista, que quem é da academia sabe que não é fácil, e ninguém lê ou quase ninguém lê. Tá? Isso sempre me incomodou. Para resolver essa dor, nós criamos na universidade, por exemplo, o projeto do Observatório Portuário. O que é isso? Da mesma forma como a FGV tem o Observatório Fiscal, o Sebrae tem o Observatório da Micro e Pequena Empresa, nós criamos o Observatório Portuário. Por coincidência ou não, tem como financiador o Porto do Itaqui. Hoje, no site do Observatório Portuário, nós temos 22 relatórios, não artigos científicos, relatórios de pesquisa de mercado, de inteligência estratégica publicados e públicos, disponíveis a todos, sobre mais variados temas, movimentação portuária, sustentabilidade, mercado de trabalho. Então, nós produzimos relatórios de inteligência de mercado que a gente percebe que tem mais interesse as pessoas lerem, né? Então, assim, a gente tem... Essa é uma diretriz nossa. Só assim, exemplificando, eu gosto também, até onde vai esse meu posicionamento, eu gosto de dizer para os alunos, olha, se eu fosse de RH e fosse entrevistar uma pessoa, a pergunta obrigatória que eu faria seria hoje, quantas startups você já participou? Porque essa inovação, ela não tem que estar só dentro da universidade, dentro do professor, do grupo de pesquisa. Tem que estar no dia a dia de todo mundo e principalmente de um aluno que tem formação. Então eu vejo assim como obrigatório. Tá? E eu brinco com os meus alunos, eu sou a pessoa que em 1994 eu tive que fazer um curso em São Paulo, eu morava em São Paulo, para aprender a enviar e-mail. Literalmente isso. Né? Não tinha computador nem em casa, no trabalho. A gente sabe como antigamente era difícil. E eu fui para um curso numa escola de informática na Avenida Paulista e ele explicando a diferença entre arroba e www. Mas eu estou na minha terceira startup hoje. E quando um aluno me diz, não, nunca tive, não me interesso por isso, eu fico decepcionado e eu tento estimulá-los. Né? Já montei 2 startups, né, que não deram certo. Hoje está na nossa terceira e todas essas startups
estão coligadas às pesquisas que a gente está fazendo. Às vezes vem de um projeto de pesquisa que eu vejo ali. A primeira, por exemplo, veio de um benchmark que eu fiz com a Vale, né? Identifiquei a Vale usando uma ferramenta de análise de produtividade, uma ferramenta que veio das técnicas japonesas chamada OEE, e nós adaptamos aquilo para um software para qualquer empresa utilizar. Criamos a startup, infelizmente não deu certo. Hoje estou na terceira. E eu brinco com meus alunos falando assim, olha, quando vocês verem uma notícia, um professor da universidade pede demissão para se dedicar à universidade. Sou eu, pode crer que sou eu. Com essa visão, eu aposto que o professor Sérgio não deve estar sendo convidado para muita confraternização de final de ano. Porque, de fato, infelizmente, quando a gente vai fazer principalmente uma análise estatística, a gente vê que a gente tem muito pouco estudo da academia voltado para a área empresarial. Então, principalmente quando a gente fala de Porto, eu não tenho o número na cabeça, mas assim, é absurdo, menos de 2% das universidades estão escrevendo um artigo sobre, por exemplo, um Port Community System, que é um assunto muito em voga. Então, toda vez que a gente precisa escrever alguma coisa mais acadêmica, 90% do nosso referencial é publicação no exterior. A gente não consegue achar no Brasil a academia escrevendo sobre os problemas, principalmente problemas portuários. O programa Porto do Futuro ele veio por isso. O Porto do Itaqui enxergou que ou a gente faz academia, a gente precisa fazer com que a academia olhe para o porto, que ela estude o porto, porque ela ajude a gente a desenvolver o porto. Então, no primeiro edital, a gente fez um edital, inclusive, bem aberto, porque a gente sabia que não ia ter pesquisa em andamento. Então, basicamente, a pessoa estava estudando um outro assunto, ela tentava escrever porto no assunto dela para tentar entrar dentro do edital. Mas isso, para a gente, num primeiro momento, foi positivo, porque ela passava a olhar, pelo menos a trazer o viés porto para dentro da linha de pesquisa dele. À medida que hoje a gente já está indo quase para o terceiro edital, aí hoje a gente já está trazendo problemas mais fechados, problemas específicos, para que a academia, sabendo que existe um edital de incentivo, que ela já possa olhar para o porto, e quando ela está desenhando o que eventualmente ela vai estudar, vai levar para uma tese de mestrado, de doutorado, ou mesmo para vai fazer algum tipo de pesquisa acadêmica, que ela já olhe para o porto ao longo da graduação e pense, não, é o meu porto, é o porto da minha cidade, a gente precisa pensar nos problemas dele, porque a gente precisa resolver os problemas dele junto. Mas eu sei que não é uma visão muito receptiva dentro da academia de forma geral, porque eu também me formei na Universidade Federal do Maranhão, e na época, normalmente os professores, eles formavam os alunos para virarem professores, para formar outros alunos para virarem professores. Eu, inclusive, na época, fui convidado para fazer mestrado, acabei optando por não por não gostar da academia, mas acabando que a vida vai levando a gente por caminhos diferentes. Mas eu concordo que, para mim, é o caminho do desenvolvimento para as duas áreas, tanto para a empresa quanto para a academia, porque quando eles conseguirem se integrar, não vai faltar recurso para a academia, e a academia vai estar sempre agregando valor e trazendo valor para dentro das empresas. Isso é bem interessante lá na UFMG, né? Eu venho lá da faculdade, né, ela federal, e eu trabalhei um tempo com transferência de tecnologia. E eu sempre tive muito essa dificuldade de pegar uma tecnologia e empurrar uma tecnologia para o mercado. Então você tinha que identificar oportunidade, criar demanda, e sempre que vinha uma patente, uma tecnologia de um projeto, por exemplo, de P&D compartilhado, algo que já existia demanda do mercado, caminhava em um ritmo muito diferente, né? Porque você orientava o estudo para uma demanda real, uma demanda que o mercado sentia a dor e se alguém desenvolvesse aquele remédio ali, ele ia tomar o remédio para curar a dor, né? A dor latente. Mas esse ponto ele é bem interessante, professor. Eu não tenho dúvida que em breve a gente vai descobrir aí o professor Sérgio com a startup de sucesso. Lá tem um caso, na verdade são 3 casos do professor lá que chama Nívios Viviani. Ele é referência, né, nessa parte de tecnologia da informação. Eu até estava relembrando aqui os nomes, né? Ele conseguiu fazer uma startup algumas décadas atrás, que foi a Miner, né, que ele vendeu para a UOL. Depois ele desenvolveu a Quan, que foi vendida para a Google, né, mecanismo de busca da Google. E esse ano a Kunumi, que é de inteligência artificial, que foi comprado pelo Bradesco. Então, assim, é um motivo assim, de inspiração, né? Quando a gente olha, é possível, né? E parte muito, com certeza, ele não trabalhou só 3 projetos, ele não trabalhou só 3 startups, né? Para chegar nesses resultados aqui, foi, com certeza, vários projetos, várias iniciativas. E o despertar empreendedor, né? Ele faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Seja um colaborador que vai ter aquela ideia e vai colocar a ideia, mesmo que seja na antiga caixinha, né? Ou mandar um e-mail,
até mesmo a gente pensando em novas possibilidades. Então, acho que fica aí uma boa lição para quem está nos escutando, né, que é a importância da gente desafiar um pouquinho o status quo, da gente querer fazer algo diferente, a gente ter esse espírito empreendedor mais enraizado aí dentro da nossa rotina, seja no novo empreendimento, seja dentro da nossa empresa, e por aí vai, né? Muito bom, pessoal. Conversa boa passa muito rápido, né? A gente está chegando aqui na reta final do nosso encontro, e a gente falou bastante aqui, né, da contribuição dos portos para as cidades, né? E agora a gente queria trazer aqui uma visão do outro fluxo, né? Como que vocês acreditam, eu vou começar com o Ibernon aqui, como que você acredita, Ibernon, que a comunidade pode contribuir para o desenvolvimento, por exemplo, do Porto de Itaqui? O professor Sérgio, eu acho que, como ele falou, ele já está há 14 anos aí tentando criar essa relação porto-cidade, e ele vem dessa linha educacional. E eu sou fruto dessa linha educacional, eu acho que eu participei da 2ª turma de logística portuária. Eu acho que muitos dos meus colegas que estão hoje em alguns cargos de gerência, de diretoria do Porto, seja na Vale, no Porto do Itaqui, passaram pelas turmas da UFMA, então, assim, querendo ou não, é uma base de formação importante. E como que a sociedade pode contribuir para o Porto? Esse é um caminho, é a gente se formando e vindo trabalhar no Porto para que a gente possa estar dentro do Porto, ajudando esse Porto a crescer, a se desenvolver. O outro caminho é a gente olhando para os problemas do Porto e tentando resolver eles, seja empreendendo, propondo soluções com a criação de empresas para propor soluções e trabalhar em cima dos problemas existentes no Porto, seja na academia, através de projetos de pesquisa, para tentar criar soluções que não estão sendo vistas. Então, assim, o caminho o Porto é nosso, gente. Então, assim, a gente não pode ignorar o Porto ou olhar o Porto, às vezes, simplesmente como um cofre, que a gente só vai lá para pedir alguma coisa. A gente precisa olhar o Porto como um organismo vivo, um organismo que funciona através de pessoas, porque o Porto é feito por pessoas e para pessoas, e a gente precisa ou ser uma dessas pessoas ou apoiar as pessoas que estão lá. Eu acho que é um caminho para a gente conseguir fazer o Porto crescer, se desenvolver e entregar o que ele precisa entregar para a nossa sociedade. Vinícius, assim, dando a minha contribuição, assim, eu gosto muito da palavra ecossistema, né? Porque nesse conceito básico de conjunto de partes interligadas, interdependentes, traz essa visão que o Benon comentou, o que cada uma das partes pode contribuir. Então, na relação porto-cidade ou de cidades portuárias, não é só o porto para com a cidade, mas é também no outro sentido, né? Da cidade para o porto, né? Então, assim, na academia, a gente deu aqui alguns exemplos de como a academia pode contribuir com ensino, pesquisa, extensão, projetos, né? Realmente fazendo projetos aplicados à sociedade de acordo com as demandas do ecossistema portuário. Eu acho assim um absurdo quando você está numa cidade portuária e você entra em qualquer grade curricular de um curso de graduação e não tem nada lá sobre porto, e não precisa ser só de curso de engenharia ou de administração ou de economia. O jornalista precisa entender de porto. Tinha que estar no ciclo básico, né? Era o ciclo básico de todos, assim como inovação e sustentabilidade são competências básicas. Em cidades portuárias, todos os cursos universitários deveriam ter essa disciplina. Tá? Porque assim, o jornalista ele precisa entender, a pessoa de biologia precisa entender de porto, a pessoa de letras, uma hora ele vai fazer um texto, uma redação sobre o porto. Então deveria, então assim, dentro da atuação do Lab Portos, a gente tem o grupo de professores, não trabalho sozinho, existe um grupo de professores e alunos para a gente conseguir produzir os resultados que a gente tem produzido. A gente tem colocado lá o nosso tijolinho nessa construção com a pesquisa, com os projetos de ensino. Com muito orgulho a gente fala dos projetos de ensino desde 2011, já foram umas 10 turmas de pós-graduação em diferentes cursos, né? E numa época onde quase ninguém falava de porto, e até criticava as iniciativas de formação nesse sentido, né? Por um acaso, hoje nós estamos com inscrições abertas para a nossa pós-graduação de gestão portuária, onde a gente tenta dar essa contribuição. E trazendo um curso inovador, nós abolimos as provas, trouxemos os projetos aplicados, além das disciplinas, acrescentamos com workshops práticos com os profissionais do mercado. O Ibernon será um dos professores da disciplina, trazendo as visitas técnicas, trazendo palestras, um conjunto de experiência. Hoje, essa palavra que está tanto em evidência, a experiência do cliente, a gente também precisa trazer para a educação. Então a gente está trabalhando itinerários formativos
que trazem essas experiências de aprendizagem. Mas que eu só quero reforçar que essa preocupação dos grupos da sociedade é de todos, né? O último edital do Itaqui, que premiava artigos científicos, tal, também tinha uma premiação para peças de comunicação, você lembra? Uhum. Aí, eu não sei se teve muito inscrito. Eu liguei para alguns jornalistas que eu tenho contato, eu falei, você está sabendo desse edital? Não, você ainda pode ganhar um prêmio. Eu falei, não. Aí eu comecei a falar com eles. Não, cara, vai lá, faz uma reportagem, publica, ainda dá tempo, se inscreve no prêmio, porque todos nós devemos nos interessar. Vinícius, o setor portuário é apaixonante, é altamente dinâmico, é inspirador. O setor portuário, ele é o que eu vejo de mais concreto da globalização. Não existiria globalização sem os portos e o transporte marítimo. Nós não teríamos os smartphones como temos, ou no preço que temos, sem a globalização, sem o transporte marítimo e sem os portos. Então, é assim, dever de todos os grupos da sociedade dar a sua contribuição para o desenvolvimento da relação porto-cidade. Perfeito, professor. Eu fiquei sabendo que estamos tendo um lançamento de livro também, já foi lançado, como que está? Nós estamos já na fase de impressão. A gente tem se dedicado ao tema sustentabilidade em nosso grupo de pesquisa. Primeiro teve uma publicação muito importante no ano passado. Nós publicamos o Guia de Melhores Práticas de Sustentabilidade Portuária. Esse foi o primeiro guia de sustentabilidade do nosso setor. Ele foi feito em parceria com a CNT, Confederação Nacional de Transportes, com as duas principais, as maiores associações do setor, a ATP, a Associação dos Terminais Privados, e a ABEP, que é a Associação dos Portos Públicos. Nós construímos um mapeamento das melhores práticas e um guia de como executar um passo a passo da sustentabilidade. Publicamos no ano passado. E agora, ainda esse ano, nós vamos publicar, só vou confirmar a data de entrega por parte da gráfica, uma outra publicação nessa temática, que o livro se chama Metodologia de Projetos Sustentáveis, né? A MPS. O que nós identificamos? Qual o motor de transformação das organizações? Os projetos, né? Os processos vêm ali dar uma base de padrão, mas como as organizações inovam, aumentam de patamar, fazem inovação incremental ou disruptiva através de projetos. Quando você vai olhar as metodologias tradicionais de projeto e mesmo as metodologias ágeis, praticamente não se fala de inovação. Se você pega o PMBOK, guia referência no mundo em conhecimento de projeto, não tem uma vez a palavra inovação. Se você olha Prince, se você olha outras metodologias, se você olha métodos ágeis, se você vê os princípios dos métodos ágeis, não se fala de inovação. Então, isso é um fato. E diversas publicações já comprovaram essa lacuna nas metodologias de gestão de projetos em relação à sustentabilidade. Aí nós estamos pesquisando esse tema há 1 ano e meio. Isso resultou numa proposição de uma metodologia. Nós construímos, existem algumas outras publicações mais no nível estratégico, de fazer a conexão de projetos com sustentabilidade, que são importantes, são relevantes, mas nós precisamos dar mais um passo. Então, nossa publicação, nós criamos uma metodologia de execução de projetos com a inclusão dos elementos de variável de sustentabilidade. Não estamos inventando a roda, nós pegamos as metodologias de sustentabilidade e adaptamos para uma metodologia de projetos. Então nós acreditamos muito nessa publicação, acreditamos que vai dar uma contribuição para o desenvolvimento do tema e para as empresas, para a sociedade. Em breve a gente já vai estar anunciando o dia do lançamento do livro. Parabéns aí, né, por mais um marco muito importante aí da jornada. Então, só para reforçar com a turma, metodologia de projetos sustentáveis, né? Em breve Exatamente. Estará disponível aí para a gente. Pessoal, muito bom. A gente chega aqui ao final, né, do nosso PortoCast. Gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos aqui para o Ibernon, professor Sérgio. Eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos aqui para a gente poder explorar mais temas, falar um pouquinho mais sobre os nossos portos, inovação, sustentabilidade, vários outros temas, né, que tanto nos motivam, né? A gente fica feliz de ver o professor Sérgio falar assim com tanta alegria, né, a respeito da importância do setor que de fato vem movimentando toda a nossa economia. E eu tenho certeza que esse é só um primeiro momento que a gente está tendo aqui de interação e que com certeza vai reverberar aí em novos projetos e novas iniciativas. Então fica aqui meus agradecimentos pela participação. Se
Se vocês quiserem dar uma palavrinha final também para a nossa audiência. Eu queria só agradecer o convite do Vinícius, a participação do professor Sérgio. Aprendi hoje aqui com vocês, então quando eu saio de um lugar que eu saio melhor do que eu entrei, então eu já acho que valeu a pena. E como toda vez que a gente é chamado para falar, eu convido todo mundo que está vendo a gente aqui, quem quiser conhecer o Porto do Itaqui, o Porto do Itaqui está aberto. Pessoal, principalmente da sociedade maranhense, o Porto do Itaqui é de vocês, a gente conta com vocês para pensar os problemas do Porto. E é isso, assim, o Porto do Itaqui é nosso e tá todo mundo convidado. Boa. Obrigado. Ok, Vinícius, então agradecer o convite, parabenizar a iniciativa de vocês, o nosso setor portuário. Eu fico falando, eu sempre falo nosso setor portuário, né? Aí tem gente que fala assim para mim, Sérgio, você trabalha no porto? Eu falei, não, eu trabalho na academia. Mas é nosso, eu me sinto realmente parte desse ecossistema, né? De tanto eu falar nosso porto, muita gente acha que eu sou do porto. Eu falei, não, eu sou da academia. Mas assim, primeiro agradecer, o nosso setor precisava dessa iniciativa, desse hub de inovação. E para concluir, eu quero deixar 2 desafios, né? Então, primeiro, o grande desafio aos estudantes. A gente vê hoje no mundo aí muita discussão sobre aonde fazer uma carreira. Então, os alunos às vezes sonham com uma determinada carreira. Eu quero trabalhar com tecnologia, sonho em trabalhar com tecnologia. Meu sonho é trabalhar com internet. Ou em cidades que tem uma indústria, por exemplo, automotiva, meu sonho é trabalhar na indústria automotiva. Então eu deixo um desafio para os alunos que estão em fase de formação. Se você está em uma cidade portuária, pense no desafio de construir uma carreira no setor portuário. É um setor muito atuante, muito inovador, muito dinâmico, é um setor apaixonante. Você tem oportunidades de construir uma carreira realmente internacional. Então pesquise os portos, pesquise as opções de visitas técnicas, pesquise as publicações, os cursos que trabalham com essa temática. Você não irá se arrepender. E o segundo, último desafio é para as empresas. Hoje a gente está discutindo aqui o tema relação porto-cidade. O Ibernon citou vários exemplos de projetos de ação para a sociedade, ações econômicas e sociais ou ambientais. E as empresas podem estar se pensando, mas isso é para um porto público. Não, é para todas as empresas, né? As empresas privadas também hoje, num conceito moderno de gestão, têm uma responsabilidade e um desafio de dar uma contribuição. Mas isso é papo de comunista, então a empresa não precisa dar mais lucro. Não é isso que eu estou dizendo. A primeira sustentabilidade é a financeira. As empresas têm que gerar riqueza aos seus acionistas, mas após isso ela pode dar uma contribuição. Ela pode gerar parte da sua receita e dar uma contribuição ou mais. Às vezes ela nem precisa realizar investimento. É que aqui a gente não tem tempo suficiente, mas tem diversos exemplos aqui do Porto do Itaqui que com simples disponibilização de espaço, o Itaqui já fez conexões entre startups e fornecedores que geraram negócios, com simples eventos, criação de eventos. Então, as empresas hoje podem, numa perspectiva moderna, ter negócios lucrativos e sustentáveis. E nesse sentido, no setor portuário, é preciso desenvolver a relação porto-cidade. Então, deixo aqui o desafio para as empresas refletirem sobre isso e, quem sabe, trazer essa temática para a agenda dos seus executivos e do seu planejamento estratégico. Perfeito, professor. Então, 2 desafios lançados para as empresas, para os alunos, né? Muita coisa interessante foi debatida aqui no dia de hoje, né? Então, novamente, muito obrigado. A gente costuma fechar o nosso PortoCast, né, falando que conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Também saio daqui com novos aprendizados, né? Isso aí é muito importante para a nossa jornada. Espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa, né? Agradeço a todos aí pelo tempo, pela participação aqui no nosso encontro de hoje. Fiquem sempre à vontade, né, para nos seguir nas nossas redes sociais. Sempre estaremos divulgando novidades para vocês. Fica aqui registrado meu muito obrigado e até breve.